Olá meus amigos, nessa videoaula eu vou explorar com vocês um entendimento que é bastante disseminado especificamente nos estudos sobre liderança nas organizações, que é quando nós precisamos representar os estilos de liderança. De imediato você precisa entender o seguinte: se liderança é a habilidade, a capacidade de influenciar outras pessoas, representando aí assim uma competência interpessoal, a maneira como eu vou exercer essa influência nos meus colegas de trabalho vai caracterizar justamente a minha forma de me comportar, com a maneira como a gente consegue representar, caracterizar um estilo de liderança. E aí, tradicionalmente, nós temos três estilos. Então, os três estilos tradicionais de liderança são os seguintes. A gente tem o líder, do estilo autocrático ou autoritário. Esse é o estilo na qual eu identifico aquele líder que é muito rigoroso, é muito controlador, geralmente centralizador, ou seja, tudo o que os demais colegas de trabalho deverão fazer, deverá seguir à risca, deverá representar total obediência ao que esse líder está propondo. O que ele determina, o que ele decide é o que todos os demais deverão fazer. E justamente porque ele está nessa centralização de decidir o que deverá ser feito pelos outros funcionários ali, ele vai ser mais rigoroso, vai ser aquele líder que vai controlar mais, monitorar se tudo que os outros estão fazendo atende ao que ele havia especificado que deveria ter sido feito. Então tudo tem que ser a maneira dele. O outro estilo tradicional de liderança que nós temos é o líder democrático ou participativo. Como o próprio nome diz, democrático porque ele se reconhece fazendo parte de uma coletividade. E ele vê que não é somente ele que tem essa percepção de como que o trabalho possa ser melhor desenvolvido ali naquela equipe. Ele considera a opinião dos demais, ele se disponibiliza a ouvir a sugestão dos seus liderados, como que o trabalho possa ser melhor desempenhado, quais são outras ideias, o que a gente possa vir a propor de como que o trabalho seja feito aqui. Então, ele valoriza essa condição de pertencer ao grupo, Ele é mais um membro daquela equipe de trabalho e, ao estabelecer interação aí com os demais, ele valoriza as opiniões que os colegas também tenham a apresentar. Inclusive, considera essas opiniões para conseguir decidir qual que seja o melhor rumo a ser tomado ali no desenvolvimento do trabalho. E nós temos também, tradicionalmente, um terceiro estilo de liderança, que é o líder liberal ou laissez-faire. O líder liberal, é porque ele tem sim a sua condição de exercer uma influência, porque é aquele funcionário, aquele profissional que consegue propor algo que deva ser feito pelos demais, E a partir do momento que ele propõe, todos os demais ali se comprometem a fazer aquilo que ele sugeriu, Mas quando o trabalho começa a ser feito, esse líder simplesmente se retira, sai de cena. Ele atribui total autonomia para os seus liderados. Ele simplesmente propõe o que deva ser feito, deixa que os seus liderados façam o trabalho às suas maneiras. Eu brinco muito que esse é o estilo de liderança que eu caracterizo com a figura do mestre dos magos. Porque ele aparece ali, ele propõe um desafio e na hora que todo mundo está querendo saber o que tem que ser feito, ele simplesmente desaparece. Acontece. A gente tem várias figuras assim nas organizações. Chega, joga aquela bomba. Olha, vocês têm que criar essa campanha. Puf! Ok, mas como tem que ser feita essa campanha? Qual que é o orçamento que nós temos? Onde nós vamos ter recursos? Quem que a gente vai recorrer? Olha para o lado, a pessoa já sumiu, já desapareceu. Então é um líder que não participa do trabalho. Ele propõe o que deva ser feito, consegue exercer essa influência ao propor para os demais o que deverá ser feito, mas ele não interage ali durante o desenvolvimento das tarefas enquanto o trabalho está sendo processado, está sendo desenvolvido. Tradicionalmente, então, nós temos esses três estilos. O autoritário ou autocrático, que somente ele pode exercer autoridade ali sobre o que deva ser feito na organização. Ele é o porta-voz, ele é o controlador, é o centralizador, somente ele decide. O líder democrático ou participativo, que considera a opinião dos demais, gosta de interagir com os demais, valoriza ser um membro pertencente ao grupo ali, para que ele também possa lançar as suas ideias e comparar com as sugestões que estão sendo levantadas ali pelos outros liderados também. E o líder liberal ou laissez-faire, que simplesmente não participa do processo de trabalho. Propõe o que deva ser feito, mas deixa total autonomia sobre como que o trabalho vai ser conduzido, vai ser controlado, vai ser desenvolvido,
sob a responsabilidade exclusiva dos seus liderados. Eles que se virem, né? Bom, além desses 3 estilos tradicionais, a gente também tem os estilos mais recentes, né? De investigações feitas nos anos 80, consolidando mais precisamente nos anos 80 para os nossos dias atuais, porque existem também outras características, né? Outros fatores que eu consigo observar nessa maneira de um líder, uma figura de referência, ser influente ali sobre os demais. Então a gente tem aí o estilo visionário, que é aquele líder que consegue projetar, consegue já ter uma estimativa do que deverá ser feito pelos seus liderados, né? O que deverá ser alcançado ali para o futuro de longo prazo da organização. E justamente porque ele acredita muito naquela ideia, ele pode até mesmo ser um empreendedor que está realmente apaixonado pela ideia do seu próprio negócio e consegue transmitir essa paixão, fazendo com que as outras pessoas também se comprometam a alcançar aquilo que ele está propondo. Como ele tem essa condição de se projetar no futuro, ele tem visão. Por isso nós caracterizamos como um líder visionário. Além do líder visionário, a gente também tem aí o líder carismático, desenvolvido propriamente, né, pela figura de um autor aí, Robert House, que é exatamente a condição do seguinte: uma maneira que eu consigo causar admiração das demais pessoas pode ser determinante para que eu seja influente sobre elas. Então o líder carismático é aquele líder que reconhece que ele é uma figura adorada por um determinado grupo de pessoas, as pessoas têm ele ali como uma referência, até mesmo afetiva, e tudo que esse líder propõe é o que realmente os demais vão fazer. Então, os liderados desse tipo de líder, eles vão se responsabilizar, né, por fazer aquilo que esse líder propõe, justamente porque tem essa admiração. E aí, muitíssimo cuidado, porque geralmente, quando nós falamos líder carismático, carisma é lindo, é bonitinho, tem aquela visão toda romanceada, né? Só que, como essa figura sabe que ele tem influência sobre os demais, porque já causa essa admiração, pode acontecer desse líder carismático não ser fiel aos reais objetivos da organização, e justamente porque ele tem essa influência mais subjetiva, né, de ordem emocional, ele pode acabar corrompendo os seus liderados para fazer com que os seus liderados atendam aos seus caprichos, aos seus interesses pessoais, que podem não ser os mesmos interesses da organização. Então não pense que o líder carismático seja obrigatoriamente um líder bonzinho, que não é. Outro estilo de liderança que nós temos é o líder transacional. Líder transacional porque faz transações, ou seja, ele tem condições de recompensar um bom desempenho, ele tem algo a oferecer para o seu liderado que seja do interesse desse liderado. E justamente porque ele pode oferecer algo em troca, ele propõe, né? Ele faz ali negociações mesmo com os seus liderados. Olha, faça isso porque você vai ter um ganho, né? A gente está precisando que você venha trabalhar nos fins de semana. Eu sei que trabalhar sábado e domingo é difícil, mas se você vier, a gente pode negociar um prazo maior para suas férias. Ou então, sabe aquele cargo que você tanto deseja? Ele pode ser seu, né? Se você demonstrar aqui que você realmente está dando o seu alto desempenho, né? Você é um funcionário de alta performance, por isso você tem que fazer isso que eu estou te propondo, pode ser que amanhã a gente te promova para esse cargo. Então, existe aí uma possibilidade de negociação. Lógico que existe o poder de recompensa, né, desse líder, poder entregar algo que realmente seja do interesse do liderado, mas também existe a negociação baseada em coerções, né? Você não vai fazer isso não? Bom, se eu fosse você, eu fazia. Sabe por quê? O seu emprego é desejado por várias outras pessoas que estão disponíveis ali no mercado de trabalho. É uma negociação, é uma transação, né? Impondo ameaças, mas é uma maneira de influenciar a outra pessoa a fazer algo ali, né, para se preservar. Então, até mesmo essa condição de garantir alguma proteção pode ser uma moeda de troca nessa negociação entre líder e um liderado. Mas justamente porque ele tem algo a oferecer e joga com isso, né, a gente consegue representar esse líder transacional. Também existe o líder transformacional. Se eu vejo lá o líder transacional, né, tem no radical da palavra transação, é o líder que faz negociações com seus liderados. O líder transformacional, né, pegando o radical da palavra, é o líder que transforma. Transforma o quê? Transforma o significado de trabalho para a pessoa. É aquele líder que consegue despertar um outro sentido do trabalho, consegue conscientizar aquele funcionário de que o que ele faz tem um outro nível de importância que aquele próprio funcionário não está conseguindo reconhecer, não está identificando.
Então, se esse líder domina a habilidade de motivar, sabe exatamente como despertar o valor do que é feito pelas outras pessoas e conscientizar as outras pessoas sobre esses valores que elas representam para a organização, é o líder que consegue transformar a perspectiva de vida dessa pessoa, né? Porque um liderado por um líder transformacional vai deixar de achar que as suas tarefas ali não têm sentido, não têm significado e vai ter uma outra perspectiva. Opa, o que eu faço aqui é extremamente importante para essa organização. Eu tenho sim uma contribuição estratégica para todo esse negócio. Então, é uma condição aí de um líder transformacional. E um outro estilo de liderança que nós temos, né, é o estilo situacional. O que isso significa? Dependendo da situação, dependendo do que eu esteja observando ali naquele contexto de trabalho, eu não vou observar um líder tendo sempre o mesmo estilo, né? Para cada momento, para cada situação que nós vivenciamos aqui nesse nosso contexto de trabalho, eu posso ter uma necessidade de um perfil mais adequado. Então, a gente não está falando que esse líder ele vai sofrer transtorno de múltiplas personalidades. Não é isso, tá? A liderança situacional é quando esse líder reconhece que em alguns momentos ele vai precisar ser mais autoritário, né, porque o desempenho possa não estar acontecendo, os funcionários não estão tão comprometidos assim com o que realmente seja esperado como objetivos, né, do seu trabalho. Então esse líder precisa ser um pouco mais influente, precisa ser um pouco mais rígido para monitorar o que os seus liderados estejam fazendo ou não estejam fazendo e deveriam estar fazendo. Do mesmo modo, essa mesma equipe, em outros momentos, quando os liderados realmente voltarem, retomarem ali a autonomia, a responsabilidade sobre o que estejam fazendo, talvez seja a hora de não se mexer em time que está ganhando. Então, o mesmo líder que num determinado momento era um líder autoritário, se chega uma determinada hora que a intervenção dele foi muito enfática, pode chegar no momento que talvez seja mais interessante ele ser mais liberal, mais laissez-faire. O mesmo líder. Então, a liderança situacional vai dizer exatamente isso. Para cada momento, dependendo de cada situação, conforme esteja sendo vivenciada, conforme a gente está vendo aqui as vivências nessa organização, eu vou ter uma demanda por um estilo específico de liderança. E justamente por isso, né, é imprescindível a gente conhecer cada um desses estilos para conseguirmos até mesmo identificar, bom, estou diante dessa situação, os meus colegas de trabalho, os meus liderados estão demonstrando esse tipo de postura, esse tipo de comportamento. Qual que vai ser o estilo de liderança mais eficaz para este momento que nós estejamos enfrentando? Eu só vou conseguir definir isso se eu realmente já conhecer muito bem todos esses estilos de liderança, que eu realmente espero tenham ficado claros aqui com a apresentação dessa minha videoaula. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por assistir aqui esse meu vídeo.